crianças, tudo bem com você? Olá papai, olá mamãe, olá vovó, olá vovô, olá família. Eu sou a professora Edila Leal, do 4º ano. E hoje teremos aula de língua portuguesa. Isso mesmo, vamos estudar um pouquinho de português? Vamos verificar nossa aula de hoje? Vamos lá? Muito bem, então agora eu convido todos vocês para a hora de estudar. Vamos lá? Olha aí, crianças, o que vocês estão vendo nessa imagem? Ela é familiar para vocês? Ou é uma imagem diferente? Com certeza é uma imagem diferente, não é? Vamos ler rapidamente o que está escrito aí? Processos de comunicação. Olha o que diz mais embaixo. A comunicação sempre esteve presente nas sociedades humanas. Isso mesmo. Por isso que eu pedi que vocês observassem primeiro esta imagem, fizessem a leitura desta imagem. Eu sei, crianças, não é uma leitura fácil, não é verdade? Até porque essas imagens aí, ela está representando, sabe o quê? A pré-história, exatamente. Pinturas rupestres. Isso mesmo, naquela época, as pessoas se comunicavam por meio dessas pinturas. Sim, pinturas rupestres. Tá verificando aí? Olha só. Ela diz alguma coisa para você? E essa segunda imagem? Comunicação nos primórdios. Também tem a ver com a pintura rupestre. Isso, gente, naquela época as pessoas se comunicavam, né? Na pré-história, elas se comunicavam por meio dessa escrita. Isso mesmo, elas são chamadas de pinturas rupestres. É verdade, as pessoas, né, naquela época, usavam as cavernas e os tetos e as laterais das cavernas para expressar a sua escrita. Isso mesmo, calma lá. Nesta época ainda não tinha escrita, mas daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, tudo bem? Primeiro eu quero que vocês entendam o antes da escrita, tá certo? Época dos primórdios, pinturas rupestres. As pessoas se comunicavam por meio dessa escrita, por meio dessas imagens, que na época eram conhecidas, não é? Como pinturas, isso mesmo. Escreviam por meio desta pintura, por meio desses desenhos. Olha aí, o que você vê aí? Animais? Sim, né? Muitos, né, dessas pessoas faziam o desenho também dos animais, claro, conforme a sua conquista da sua caça. Também eles desenhavam ali quantas caças, de repente, eles, né, realizaram naquele período. E lá naquela primeira, volta rapidamente para aquela primeira imagem. As pessoas, não é? Elas faziam o desenho de outras pessoas, como se fosse uma comunidade mesmo de pessoas. Volto a dizer, nesta época não tinha escrita. A escrita deles, né, a comunicação, ela se dava por meio dessas imagens, ou seja, a pintura rupestre. Vamos avançar um pouquinho mais, vamos lá. Tá vendo aí os animais? Legal, não é? Agora aí, ó, os registros nas paredes. Olha bem. O que você consegue enxergar aí? Você conseguiu fazer alguma leitura? Você conseguiu enxergar algo que te relembra alguma coisa? Veja bem, crianças, para a gente, né, principalmente para vocês, não está fazendo muito sentido ainda, porque não tinha escrita. Nesta época, a comunicação se dava por meio dessas pinturas. Volto a dizer, pinturas rupestres. Esta era a forma de comunicação naquela era, isso mesmo. Vamos avançar um pouquinho, temos mais uma imagem, olha aí. Outra imagem, o surgimento da escrita. Eu quero que vocês percebam aí que agora aquelas imagens, os desenhos, os animais, as pessoas ficaram para trás, não é? Aí já vem surgindo uma forma de uma escrita. Isso mesmo, parece mais um código, não é? Olha bem, não parece um código?
não é? Claro que sim. Então isso se deu, ó, começando com alguns códigos, não é? E mais lá para frente vocês vão entender melhor. Vamos ver a próxima? Olha aí. Aí já teve mais uma forma, não é? Aí você já consegue enxergar o quê? Letras, não é isso? As letras aí do alfabeto, não é verdade? Então vejam bem, só retomando, lembra lá atrás que eu mostrei para vocês? Aquela figura não tinha letras, não tinha forma, somente imagens, desenhos de pessoas, de animais e algumas figuras que você não consegue decifrar. Nem eu consigo, não é? Mas a evolução foi acontecendo. Aí chegamos ao surgimento da escrita. Isso mesmo, por isso que vocês já estão vendo aí, ó, letras do alfabeto, alguma coisa estavam querendo informar, não é? Ou dizer. Vamos ver mais uma? Ainda falando do surgimento da escrita. Percebam aí, ó, não é? Entra uma mistura, né, gente? Tá vendo só? Vários códigos, não é? Percebem? Conseguem perceber? É uma mistura de letras, não é? A gente não consegue ainda ter uma forma exata da letra. O que quer dizer? Pois é, mas antigamente, na época dos primórdios, né, da pré-história, as pessoas estavam começando a caminhar, não é? Para tentar se comunicar. Então foi ao longo do tempo, passou por todo esse processo. Vamos ver mais uma imagem? Ainda do surgimento da escrita. Agora eu pergunto de você, você já percebe que esta imagem já tem uma forma de uma escrita? Sim ou não? Sim, não é? Claro que sim. Ou seja, lá da época, bem lá de trás, né, da época dos primórdios, o ser humano não tinha a linguagem, não tinha a fala. Estou falando da época da pré-história, tá, gente? Então, daí surgia o quê? As imagens, os desenhos rupestres, onde eles faziam todo o desenho nas cavernas para comunicar que alguém esteve por lá, ou que eles fizeram algo, ou que eles caçaram, não é verdade? Ou que ali morava uma família. Então, toda a comunicação deles era por meio, não é? Desta escrita por meio da arte rupestre, não é? Vamos ver o próximo aí. Chegamos na evolução, não é? Voltamos aqui mais uma vez para a evolução da escrita, ó. Perceberam? Tem mais uma imagem? Sim, professora, olha só. Agora vocês vão dizer, ufa, professora, agora a senhora falou a minha língua, não é? Quer dizer, em termos, porque isso aí não é da sua época, é da época do papai, da mamãe, dos avós de vocês, não é? Mas aí começou essa evolução da escrita e da comunicação. Aí, para quem não conhece, isso aí é uma máquina. Exato, uma máquina que nós chamamos de datilografia. É verdade, né? Alguns estudiosos dizem que por meio dessa máquina de datilografia ou de datilografar, não é? Se deu aí o projeto dos teclados do computador, não é? Então era por meio desta máquina que as pessoas escreviam uma carta, um texto, não é? Para encaminhar para alguém ou para uma pessoa, não é? Já nesta evolução. Vamos ver a próxima, como é que está? Olha aí, já é mais, né, o seu tempo agora, não? Esta evolução, o que você vê aí? Um livro, não é? Um livro com palavras, não é isso? Com escritas, uma pessoa fazendo a leitura, fazendo uso deste livro. Então, a evolução da escrita e da comunicação, ela foi evoluindo e ainda não parou não, gente. Tem uma próxima aí, vamos ver? Olha só. Agora sim, professora Edila, chegou na nossa era, não é? A era tecnológica, a era do computador, da informática, a era da tecnologia. Olha aí, a evolução da escrita e da comunicação. Quem hoje não usa, nem que seja um celular que você vai teclando ali, não é? Um notebook, um computador normal. Então, hoje, com essa evolução, crianças, da escrita, as informações, elas chegam de uma maneira rápida e veloz, não é? Antigamente, lá na pré-história, não é? Na época das artes rupestres, imagina se aquela informação ia chegar com uma velocidade tão grande como chega hoje.
Nunca, jamais, na verdade, não chegaria. Até porque criou-se uma dificuldade até para interpretar o que eles escreviam lá nas cavernas, não é? Então, essa evolução da escrita, ela surgiu mesmo por conta da necessidade de você se comunicar, não é verdade? Então, olha aí que legal, a era da tecnologia, informação rápida e precisa. Vamos ver mais uma? Então, acompanhem comigo, crianças, vamos lá. Se você não puder copiar, tire uma foto, depois você organiza no seu caderno. A linguagem e a comunicação. A linguagem envolve todo o sistema organizado de sinais que serve como meio de comunicação entre os indivíduos. Por meio da linguagem, o homem se comunica e expressa seus sentimentos ao mundo. Há diversas formas de comunicação. Prestem atenção nessas imagens. Há diversas formas de comunicação, ou seja, não existe uma nem duas, há diversas. Muito bem. Linguagem verbal, palavra escrita ou falada. Vamos para o próximo, olha só. Linguagem verbal, palavra escrita ou falada. Tá vendo essa imagem aí? Prestem atenção na imagem, por favor, crianças. Vamos lá. Vamos ver o próximo. Linguagem verbal, palavra escrita ou falada. Observe as imagens, olha só. Linguagem não verbal é por meio de gestos, mímica, formas, cor e etc. Quem já viu alguém falar por meio de mímica? Geralmente, né, os artistas circenses, aí como você está vendo uma imagem aí, tá vendo só essa imagem do artista circense? Muitas vezes ele usa um personagem que ele não faz uso da linguagem verbal, mas ele utiliza o quê? Os gestos e também a mímica, não é verdade? Muito legal isso, não é? Então prestem atenção nessa questão da linguagem. Vamos para a próxima agora. Aqui, crianças, vamos para formas e expressão, de expressão. Aqui eu tenho uma pintura. Aí eu pergunto de você, olha para mim rapidamente. Professora, mas a pintura também ela vai expressar uma linguagem? Claro que vai, gente. Se você usar uma pintura, seja ela qual for, intrinsecamente, ou seja, dentro de você, você está expressando alguma coisa. Então, você está expressando por meio da pintura a sua arte. Ali quer dizer alguma coisa, sabia disso? Muito legal, não é? Então, vamos avançar aqui, olha só. Dança. Professora, mas a dança também, eu estou expressando alguma coisa? Claro, você está expressando a arte, não é? As formas de dança. Aqui nós temos a imagem de uma bailarina. Ela está o quê? Se expressando de forma artística por meio da dança, não é verdade? Ou seja, o nosso corpo, crianças, ele fala, ele vai expressar algum sentimento. Muito bem. A música, e a música, professora? Eu estou expressando também, é uma forma de expressão? Lógico que é. A música, principalmente a música, você está ali ó, escrevendo, transportando sua emoção e o seu sentimento, não é? Por isso que muitas vezes aquela música fica romântica, uma música com muita harmonia. Então você também está trabalhando essa questão das formas de expressão. Bacana isso, né? Vamos aqui para o próximo. Olha só. Neste aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque por meio deste aqui, ó, desta imagem que você está vendo aqui, crianças, é como começa a nossa comunicação, exatamente. A nossa comunicação, ela tem, ó, umas informações muito importantes. Vamos lá. Os elementos essenciais para a comunicação. Que elementos são esses, professora? Primeiro, o emissor. O que é o emissor? É aquele que dá início ao processo comunicativo, pois transmite a mensagem. Professora, como assim? Calma, vocês vão entender isso no decorrer do processo aqui, no decorrer da nossa aula. Não tem mistério, mas eu vou só adiantar para você. O emissor, no caso aqui, sou eu, Edila, tá bom? E o receptor? O receptor, neste caso, são vocês. Olha lá. O que é o receptor? É o alvo do emissor.
sendo quem recebe a mensagem, não é? Muito bem. E que mensagem é essa, professora? Ela pode ser um fato, pode ser ideias ou até mesmo emoções. Ou seja, é o conteúdo contido na comunicação. Muito bem. E o que significa o canal? Canal é o meio pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor. Pode ser por meio de cartas, pode ser, né, por outros meios de comunicação. Muito legal. Agora aqui, ó, prestem atenção. Elementos da comunicação, mais uma vez. Olha aqui um exemplo bem contextualizado. Prestem atenção. Emissor. O que vocês estão vendo aqui? Uma criança fazendo leitura de quê? De um livro de fábula do Sapo Corajoso, não é? Então, o emissor quem é? O livro. Muito bem. E quem são os receptores? Prestem atenção. Os leitores desse livro, né? Logo, você faz a leitura, você é o receptor. Continuando aqui, ó. Mensagem, professora. O que é a mensagem? É a historinha do sapo corajoso. É uma moral da história. Tá vendo só? A mensagem é a historinha do sapo. Entenderam, né? Muito legal. E qual é o código, professora? Como é que é isso? Muito fácil e muito simples. O código é a mídia impressa, ou seja, o livro impresso, tá, crianças? Então, não vão confundir isso aí, não. Tudo bem? E o canal, professora? Qual é o canal desse elemento de comunicação? O livro, crianças. Ele é o canal. Tudo bem? Então, vamos avançar aqui, ó. Elementos da comunicação. Contexto referente. Informações a respeito de coragem. Emissor. Aqui nós temos outra imagem. Emissor, mãe Jaqueline. Tem a mensagem aqui do WhatsApp. Você pode tirar foto. E aqui o receptor. É a filha, Bianca, também com a mensagem aí. E aqui nós temos o receptor e o emissor. As duas. Tudo bem? Vamos ver esse próximo exemplo aqui, ó. A imagem, vocês estão vendo, sou eu, não é? Eu sou a emissora, a professora Edila. Olha só que legal. Quem são os receptores? Vocês, os alunos, né? Assistindo a aula em casa. Mensagem. Qual é a mensagem que eu estou passando? Conteúdo da aula. E qual é o código que eu estou usando? A língua escrita e falada. Qual é o canal, crianças? TV. Não é verdade? Qual é o contexto e é referente a quê? Informações sobre língua portuguesa. Muito bem. Então, prestar atenção como é bacana, não é? Eu usei a minha imagem para que ficasse mais contextualizado esse entendimento. Tenho certeza que vocês entenderam. Agora eu quero convidar vocês para o momento do exercitando. Vamos lá? Muito bem, então agora vamos fazer aqui a nossa questão. Indique o código usado na imagem de comunicação abaixo. Aqui eu tenho a letra A, B, C e D. A letra A diz símbolos e imagens. Letra B, língua de sinais. Letra C, sons e movimentos. Letra D, cores e formas. Tirem foto, crianças. Muito bem. A segunda questão, prestem atenção. Qual é o canal de comunicação da imagem abaixo? A, B, C e D. Letra A, o lugar onde as crianças estão. Letra B, as próprias crianças. Letra C, o computador. Letra D, o conteúdo assistido. Muito bem. Agora, nós vamos deixar alguns minutinhos para você responder essas questões, tudo bem? Daqui a pouco eu volto.
Muito bem. Pegaram o caderno, não é? Já responderam, estão sentadinhos de maneira adequada. Tenho certeza que todos acertaram essas questões. Então agora eu quero que vocês me acompanhem aqui para a gente verificar se todo mundo realmente gabaritou. Vamos lá? Me acompanhe aqui no quadro. Aqui é a nossa primeira questão. Eu vou ler o comando. Indique o código usado na imagem de comunicação abaixo. Tá aqui, ó. Observe a imagem, prestem atenção quais são os sinais que elas estão usando aí, gente. Vamos lá. Letra A, símbolos e imagens. Letra B, a língua de sinais. Letra C, sons e movimentos. Letra D, cores e formas. Qual será a resposta correta? Tenho certeza que vocês acertaram. Vamos verificar? Muito bem, olha só, a resposta correta é a letra B, a língua de sinais. Deixa eu olhar para vocês rapidamente, só para fazer um comentário. Esta letra B, língua dos sinais, eu tenho certeza que vocês já assistem todos os dias. Quando aparece a aula, não é, na televisão, você tem agora o cuidado de olhar para baixo, que lá tem uma pessoa utilizando a língua dos sinais, exatamente. Ela está ali também se comunicando, sendo que usando a língua de sinais. Muito legal isso, não é, crianças? Então agora vamos verificar a segunda questão. Vamos lá? Questão número 2. Qual é o canal de comunicação da imagem abaixo? Olhe bem para esta imagem, verifica aqui, ó, prestem atenção nessas imagens. Já olharam direitinho mais uma vez? Então, olha lá. Qual é o canal de comunicação da imagem abaixo? Vamos verificar? Letra A. O lugar onde as crianças estão. Letra B. Vamos ver. As próprias crianças. Vamos ver aqui, ó. Opção C. O computador. Opção D. O conteúdo assistido, será, gente? Vamos verificar. Olha só, qual é a resposta correta? Aqui, ó, o computador. Vou ler mais uma vez para você não se confundir aí em casa, hein? Qual é o canal de comunicação da imagem abaixo? É o computador, tá certo? Muito bem, pessoal. Tenho certeza que vocês, né, entenderam o que é esse processo de comunicação. Acertaram todas as questões? Tenho certeza que sim. Muito legal, não é? Então agora eu quero convidar vocês para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então agora eu quero que vocês me acompanhem aqui na leitura do nosso resumo, tá certo? Professora, não dá para copiar, não tem problema, tire uma foto, ok? Vamos lá, prestar atenção? A comunicação está presente em diversas atividades humanas, desde as mais simples, como um choro de um bebê ou um olhar, as mais complexas, como a linguagem de programação dos computadores. Ou seja, estamos rodeados por símbolos e palavras que cotidianamente precisamos interpretar. Saber, por exemplo, quem está enviando a mensagem, o conteúdo, por que meio a mensagem enviada e quem está recebendo a informação, não é verdade? Então, deixa eu conversar com vocês. Processo de comunicação. Isso mesmo, gente. Ele tem tudo a ver com o quê? Com a minha fala, com o código, com a mensagem, com o canal, não é verdade? Com o emissor, com o receptor. Então, hoje nós aprendemos o que é esse processo de comunicação. Ele é muito vasto, não é verdade? Nós voltamos lá para aquela época lá, né? Da pré-história, não é verdade? Das pinturas rupestres, não é? Até nós chegarmos à evolução da nossa escrita, não é? Então, houve essa necessidade de você se comunicar, não é verdade?
E isso chama-se processos de comunicação. Tudo bem? Então agora eu quero convidar vocês para as nossas considerações finais. Vamos lá? Muito bem, crianças. Quero dizer uma coisa para vocês, muito importante. Leia, estude, pratique a leitura. Por meio da leitura, você vai conseguir desenvolver as habilidades da leitura e da escrita. Hoje nós aprendemos que o processo de comunicação, ele é muito amplo, não é verdade? Eu não só me comunico pelos códigos, não é? Lembra que eu mostrei para vocês lá aquele exemplo? Linguagem dos sinais. Isso mesmo, todas as vezes que você agora estiver assistindo a nossa aula, não esqueça de olhar para a professora lá no cantinho. É verdade, ela está utilizando ali a linguagem dos sinais. É verdade, tudo que ela está ali gesticulando, ela está usando palavras e está falando frases e montando textos. Né? Por meio daquele código dela lá, da linguagem dos sinais, ela está transmitindo a aula para aquelas pessoas que não conseguem falar. Não é verdade? Então prestem atenção numa coisa. Estudar é preciso. Estudar é muito bom. Você está em casa, aproveite, procure revisar nossas aulas, pegue o seu livro didático, vá fazer leitura de fábulas, não é? Faça leitura de cartinhas, tente escrever para alguém, não é? E ali você vai sinalizando quem é o emissor, quem é o receptor, para quem é a mensagem, não é? Daí você vai treinando esse processo de comunicação, tá certo, crianças? Treine bastante, porque é só por meio do treino e dos estudos que você vai conseguir aprender verdadeiramente isso mesmo. Como é que se aprende, professora Edila? Praticando. Isso mesmo, a teoria é importante, mas a prática nos leva à perfeição. Claro, professor, é assim mesmo. Lógico, gente, se você não estuda, como é que você vai saber escrever alguma coisa? Não é? Como é que você vai conseguir pronunciar palavras bonitas se você não tem o hábito da leitura? Não é verdade? Então eu indico para você que você leia bastante, estude. Tudo bem? Outra coisa, mudando um pouquinho de assunto. A pandemia ainda não acabou. Então, papai, mamãe, não deixe sua criança ir para a casa do vizinho assistir às aulas. Não precisa. Nós aqui estamos toda semana trabalhando para que a aula chegue com qualidade na sua casa. Então não precisa ir para a casa do vizinho. Tudo bem? Seus professores, eu tenho certeza que a cada dia está deixando vocês informados com relação aos nossos conteúdos, não é verdade? Criança, lave as mãos com água e sabão, isso mesmo. Lave bastante, entrelaçando os braços, vem até o dorso, ao punho aqui, lavando bastante. Tudo bem? Se tiver álcool em gel, melhor ainda, não é? Tá bom? Não esqueça de usar máscara. Papai e mamãe, eu sei que você precisa sair para trabalhar, mas não esqueça de usar máscara, tudo bem? Então eu espero vocês na próxima aula, tá certo? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!